Histórias assombradas. História da minha família com uma maledite. Olá, Ana, como vai? É uma moça que nos conta, tá? Nem vou me apresentar porque eu acho que esse relato pode ficar grandinho e eu já sei que você vai me chamar de fulana. E todos os nomes já estão trocados. Muito obrigada. Afinal, apesar desse ser o meu primeiro relato, eu assisto vocês desde 2014, então eu já sei como funciona. Isso aí. Eu decidi escrever esse relato para contar a história da minha família. Não é uma história de terror, dessas de arrepiar o cabelo da nuca, mas é uma história de maledite, o que pode dar mais medo do que muitos fantasmas, com certeza. E eu escrevo esse relato também em busca de respostas. Isso aconteceu entre os anos de 2013 e 2014, então por conta disso e de alguns traumas, eu acho que faltarão alguns detalhes. E também para que o relato não fique gigantesco, né? Porque aconteceu ao longo de alguns anos. Eu vou tentar resumir o máximo. E desculpem se ficar confuso ou se tiver algum erro. Bom, agora sim podemos começar, então vamos lá. A história da minha família com uma maledite. E eu com um pernilongo, eu acho, sei lá, que tá voando aqui. Em 2010, eu e minha família nos mudamos de cidade por conta de uma promoção no trabalho do meu pai. E alguns meses depois que mudamos para essa nova cidade, começamos a frequentar uma determinada igreja evangélica, dessas mais modernas e animadas. Apesar da cidade ser até que pequena, mais ou menos 15 mil habitantes, sim, pequena. Essa igreja era a maior da cidade e a cada culto de domingo o número de fiéis só aumentava. E nesse ambiente de igreja, eu e minha família fomos felizes por alguns anos. Meus pais tinham amizade com outros casais, assim como eu tinha com os jovens. Muitas dessas pessoas frequentavam a nossa casa. Nós participamos dos cultos, ou participávamos dos cultos e reuniões todas as semanas, e até nos batizamos. Nesse meio tempo, eu terminei a escola, comecei a faculdade e tudo continuava bem. Eu preciso ressaltar que na minha família o clima sempre foi bom. Meus pais não brigavam, nós éramos muito unidos, carinhosos, viajávamos juntos, fazíamos churrasco, só nós. Enfim, éramos muito felizes. Até que, em um culto de domingo, em 2013, eu estava sentada com uma amiga lá no fundo da igreja, onde sempre sentávamos, esperando o culto começar. E como eu disse, muitas pessoas novas iam nos cultos de domingo, então nesse momento tinha muita gente entrando para encontrar um lugar. E entre esse monte de gente nova, uma mulher me chamou a atenção. Ela já devia ter mais de 40 anos. Usava um salto muito alto e rebolava demais. Perguntei para minha amiga se ela conhecia. Ela disse que sim e me contou de quem se tratava essa tal mulher. E eu não conhecia. Porém, nossa intuição é danada, né, Ana? Bom, essa mulher foi e se sentou um pouco à frente de onde os meus pais estavam. O culto começou e eu não conseguia evitar de olhar às vezes para ela. E me vinha um sentimento de repulsa e até de raiva. Depois desse dia, a nossa vida continuou normal por alguns meses. Mas aquela mulher continuava a ir em todos os cultos de domingo. E sempre se sentava na frente dos meus pais. Não se esqueçam disso, tá? No fim de 2013, o meu pai começou a apresentar um comportamento muito estranho. Ele, que sempre foi muito brincalhão, muito divertido, carinhoso, começou a ficar muito quieto, meio triste e se estressava com facilidade. Pensamos que ele estava entrando em depressão. Chegou a um ponto que a minha mãe acordava de madrugada e via ele chorando, ou no banheiro, ou ajoelhado no pé da cama. Então minha mãe organizou passeios e viagens para que ele se sentisse melhor, mas nada adiantava. Em uma das noites que a minha mãe acordou com os choros do meu pai, ele dizia ver uma espécie de pássaro parado ali na janela.
eles dormiam com a janela aberta no calor. Um pássaro que olhava para ele e meio que ria. Minha mãe olhava para a mesma janela e não via absolutamente nada, mas o meu pai via e chorava desesperado. Isso continuou. A paz que a minha casa tinha acabou, Ana. Era um inferno viver ali. Mal conversávamos. 2014 começou. Eu já estava na faculdade e nós continuávamos infelizes. Até que em um fim de tarde, eu tinha ido para a faculdade, meu pai chegou do trabalho, foi tomar banho e o celular dele, que estava em cima da cama, tocou. Minha mãe, como sempre fazia, atendeu de boa, pois podia ser uma urgência do trabalho ou da família. E uma voz feminina do outro lado falou: "Oi, meu neguinho." Minha mãe desligou e nesse dia é claro que eles brigaram muito. Bom, havíamos encontrado o motivo do meu pai estar tão estranho há meses, né? E nessa altura do relato, vocês já devem ter concluído quem era a amante, não é mesmo? Afinal, eu não sei fazer suspense. Sim, assombrados, a amante era aquela mulher que ia na igreja todos os domingos e sentava-se na frente dos meus pais. A maledite da minha história. Minha mãe teve certeza que era ela, pois algum tempo depois pegou uma conversa no Facebook dos dois, onde ela enviava fotos pelada. Depois descobrimos, por pessoas que conheciam a maledite, que ela ficou maluca um dia quando viu meu pai no trabalho. Achou ele bonito e que ele tinha dinheiro, pois ocupava um cargo até que importante. Ela descobriu a igreja em que íamos e começou a ir para provocá-lo. E detalhe, ela era casada e tinha 2 filhos que ela abandonou para ir morar com meu pai. Depois disso, meu pai saiu de casa, a família dele ficou toda contra nós e do lado dele com a maledite. Eu acabei iniciando um processo de depressão e tentando fugir de tudo isso, eu entrei em um relacionamento que me fez extremamente mal e que depois percebi que era muito abusivo. E no meio de tudo isso, nós precisamos lidar com as ameaças da maledite. O medo de poder encontrar com ela na rua a qualquer momento, enfim. Vocês conhecem aquela frase: o que começa errado, termina errado? Sim. Então, é claro que o relacionamento dos dois não era bom. Ao ponto de vizinhas deles ligarem para a polícia, porque ela estava correndo atrás do meu pai com uma faca. Sim, gente, a bicha era totalmente desequilibrada. Como qualquer maledite, né? Meu pai teve até que dormir no banheiro uma noite inteira, porque ela estava ameaçando ele com a tal da faca. E depois soubemos por familiares que ele chegava a ver assombrações nessas noites, como sombras e tal. Claro, né? Como não ver assombração vivendo num lugar sem paz desse jeito? Bom, alguns meses depois, nós decidimos nos mudar para a cidade que a minha mãe tinha família, pois onde morávamos estávamos nos sentindo sozinhas, fora as ameaças e o medo de encontrar com a maledite na rua, louca, né? Vocês acham que com isso paramos de receber ameaças e ofensas? Não. A maledite continuava. Até chegou a ir na escola da minha irmã e perguntar para um colega de sala dela se ele conhecia minha irmã, que depois chegou na minha mãe e contou. Em um dia que eu e minha irmã estávamos passando mal, minha mãe ligou para o meu pai e ele atendeu perguntando, e ela, a maledite, atendeu perguntando: qual das cadelinhas está passando mal? Sempre que a minha mãe precisava falar com ele, era uma chuva de ofensas das mais baixas. Até parou de ligar e nós começamos a resolver tudo sozinhas. Fora as vezes que ela mandava mensagens para minha irmã tentando colocá-la contra a minha mãe. Apesar disso, o meu pai vinha ver a mim e a minha irmã a cada 15 dias. Mas não tem jeito, nós fomos nos afastando.
tratando apenas de assuntos casuais nos nossos almoços e fingindo que a Maledite não existia para podermos ter um pouco de relacionamento com meu pai. E como que o homem não vê isso? Só pode estar enfeitiçado, né? Com o tempo, a família do meu pai, que havia ficado do lado da maleditona, véia, acabou conhecendo quem era ela. A pessoa não consegue esconder por muito tempo quem é realmente. Eles acabaram conhecendo quem ela era, se afastando e pedindo desculpas para nós. Porém, eles e o meu pai brigaram e ficaram sem se falar por anos, o pai e a família dele. E desse jeito os anos se passaram e tudo continuou assim. Um relacionamento superficial com o meu pai e ofensas sempre que precisávamos ligar para ele e a Maledite estava perto e atendia primeiro. Porém agora eu e minha irmã respondíamos à altura e não levávamos desaforo para casa não. Bom, eu me formei, me mudei, me casei e minha irmã terminou a escola. Ela começou a faculdade e se mudou também. A vida foi continuando apesar de tudo. Até que no ano passado, quando completou 7 anos dos acontecimentos, as coisas começaram a mudar. O meu pai fez as pazes com a... Nossa, igual o outro relato. 7 anos. O meu pai fez as pazes com a família dele novamente e até os visita. Passou a ir até a casa da minha mãe. Ele não entrava lá porque ela não deixava. Passou a ir à casa da minha mãe para ver a minha irmã, que estava ficando lá por conta da pandemia, né? Veio visitar a minha casa e até dormiu aqui, o que ele nunca tinha feito em 4 anos que eu moro longe. Depois que o meu pai ficou com a Maledite, ele mudou. Ele era triste, parecia sempre desconfortável em qualquer lugar. Mas nesse final de semana ele veio pela 2ª vez na minha casa e estava bem, estava feliz, parecia até a pessoa que ele era antes de conhecê-la. Ana, eu escrevi todo esse relato porque desde que o meu pai mudou, quando fez 7 anos que ele começou a ficar com a Maledite, eu comecei a pensar: será que ela fez alguma amarração amorosa para o meu pai? Na verdade, eu sempre tive essa desconfiança. Eu acho que foi aqui no seu canal que eu ouvi em um dos relatos que a maioria das amarrações funcionam por 7 anos. Então, se eu vi, eu também esqueci. Tô me tocando agora, porque no relato, se não me engano que eu contei agora mais cedo, não foi a mesma coisa? Depois de 7 anos que ele voltou, pediu perdão pra mulher e eles retornaram, casaram de novo e ficaram bem? Bom, então, olha lá. Que a maioria das amarrações funcionam por 7 anos e game over. E o que era aquela coisa que o meu pai descreveu como um pássaro que estava na janela quando ele ainda era casado com a minha mãe? Se alguém tiver respostas, coloquem aqui nos comentários, por favor. Será que eu deveria procurar a ajuda de alguém, mesmo o pai já parecendo melhor? Enfim, é isso, Ana. Espero que o relato tenha ficado bom. E se um dia tiver atualizações, eu escrevo, porque eu adoro os relatos que têm atualizações. Grande abraço para você, para o Matheus, para a Pepe, para o Vitório e para os bichinhos. Lembro muito deles da época do Vida de Nozes. Sou velha de canal mesmo. E obrigada por ser minha companhia no estágio na época da faculdade. E agora nas minhas faxinas e lavadas de louça. Ouvir relatos deixa tudo mais divertido. Muito obrigada, um beijo para você. Olha... Talvez, se acabou mesmo, talvez ele consiga se livrar sozinho dela. Mas não custa vocês... Eu acredito que vocês já tenham feito isso, ou feito ali suas orações, pedido orações talvez na igreja. Não sei se vocês continuam, mas eu acho que não custa pedir assim uma libertação, se é que já não aconteceu, para o seu pai, porque eu também acredito nisso. Todo comportamento é característico dessas amarrações. Quando ele tá bem, tá não sei o que, ela só não sei o que aconteceu antes disso, porque talvez precisasse ter ali uma brechinha. Talvez ele tenha cedido, porque eu já vi que o pessoal faz assim, ele primeiro faz um trabalho para adoçar,
sabe? Aquela coisa para conseguir chegar. E depois conseguiu chegar, que conseguiu aquela aberturinha, aí consegue fazer a amarração, entendeu? Tem duas etapas do trabalho, em alguns casos, né? Que nem nesse caso, ele tava lá, casado, feliz, pelo que eu ouvi, a pessoa precisa ter uma abertura. Então, se ele caiu em tentação ali, em algum momento, e ela conseguiu, sei lá, então, um beijo dele ou alguma coisa assim e tal, talvez por isso ele já pode ter começado a ficar com pesar, porque ele viu que errou, ele viu que, né, fez isso com a família, até aí já começa aquele comportamento dele de estar triste, pensativo, orando a Deus, talvez pedindo perdão pelo que ele tenha feito. E essa foi a abertura para ela conseguir fazer algo a mais e amarrar ele a ela. Porque o comportamento é assim, é brigaiada, é não sei o que lá, ele não parecer feliz, largar de uma hora para outra aquilo que tava ótimo, aparentemente, a vida tava muito boa tal, e da noite pro dia, tchau, já vai, tipo, morar lá com a outra pessoa, mal conhece, mal, sabe? Mas a pessoa não tá feliz, sabe? Não é porque isso pode acontecer. A gente sabe que, de repente, não deu certo o casamento, conheceu uma pessoa, mas aí, às vezes, a pessoa se dá bem, entendeu? Se dá melhor com aquela outra pessoa. Ela não estava feliz no casamento, encontrou uma outra pessoa que a completou melhor, sei lá, que tá mais feliz, só que a pessoa vive feliz com a outra pessoa. É o contrário. Ela estava infeliz aqui e passou a ser mais feliz com aquele outro casamento. Geralmente, a pessoa o faz feliz, e aí a relação é melhor, é diferente disso, sabe? Do que a gente vê aqui, né? E fora a intuição que ela sentiu, a hora que ela bateu o olho, sei, esse daqui já tá me cheirando a problema, e era problema na família dela mesmo, ela sentiu que vinha dali, e veio mesmo, e a mulher era louca, olha, se infiltrou na igreja pra catar o homem, filha da mãe. Bom, pessoal, se alguém tiver um conselho, alguma coisa, com respeito, tá? Se for comentar, que seja para algo construtivo, sem ofensas, e deixa aqui nos comentários, tá bom? E se aconteceu algo parecido com você, compartilha com a gente, manda sua história pra gente. Sempre troquem os nomes, nunca coloquem nomes. Se quiser trocar o lugar também, o emprego, a situação, tá? A gente só quer saber a história principal do negócio. Tá? Não fala nomes verdadeiros, sempre trocados, tá bom? E é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau! Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.